Então vamos lá, né? Boa noite mais uma vez aí, Alisson, a Carla, a Kátia. Hoje a gente vai ter uma aula bacana de português na nossa sequência já estamos na nossa segunda aula. E aí hoje nós vamos ver a interpretação textual, nós vamos ver também fonética e ortografia. Vamos dar a sequência aqui. Fazendo uma propaganda aí da apostila, né, de português, quem tiver interesse, tá? Meu contato aí, meu telefone. Só entrar em contato comigo. Se você morar perto, eu posso entregar a apostila na sua mão. Se você mora longe, eu mando entregar para você conteúdo completo. Então, esses aí são os tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Interpretação textual, conotação, denotação, fonologia e ortografia. Correto? Então, primeiro ponto que a gente observa aqui é que é muito importante para a interpretação de textos que o aluno tenha o hábito da leitura, pois sendo assim possuirá um grande conhecimento de português. É muito importante a gente pensar assim, caraca, poxa, fulano fala bem, fala muito bem. É interessante, uma vez até ouvi o Sérgio Cortella dizendo que alguém falou assim para ele, isso é dom, né? O Sérgio Cortella, né, um filósofo brasileiro, ele diz que parece que a pessoa tudo bota na conta assim, porque a pessoa tem habilidade, tem dom, então ele consegue falar isso porque ele tem um dom. E não é bem isso, não é? Existe tanto a ação, né? Algumas pessoas realmente têm um dom, né, de falar em público, de falar bem, mas é muito importante que haja esse esforço pessoal para você ter conhecimento. Você não consegue, às vezes, dialogar com um médico, dialogar com algumas pessoas com nível cultural alto, se você também não possui esse nível intelectual. Se você não consegue acompanhar a pessoa. Então, seja para o concurso, seja para a vida, para você escrever bem, para você ter argumentos. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando assim, está faltando a palavra que é e tal. Mas por quê? Às vezes, uma carência de vocabulário. É comum, graças a Deus, né? Às vezes eu posso usar 2, 3 palavras. Por quê? Porque a minha mente, né, o meu HD, eu adquiri conhecimento dessas palavras sinônimas para poder utilizar naquele contexto, naquela situação. Às vezes você está falando com criança ou com adulto, você precisa ter recursos. E uma questão importante é esse hábito da leitura. Estudiosos dizem que os ingleses leem cerca de 14 livros por ano, e a média dos brasileiros é cerca de 2 livros por ano, né? E a gente sabe que esses 2 livros por ano é porque alguns leem muitos e aí coloca na conta de todo mundo. Então, é muito importante, né, para você, Alisson, para você, Carla, para você, Kátia, e para você que está escutando essa aula, que você adquire esse hábito da leitura. É meio chato. É uma verdade, a Inglaterra é um país frio, né? Então as pessoas têm uma tendência de ficarem mais em casa e aí esse hábito da leitura é mais constante. Porém, isso não pode ser uma desculpa para a gente que, graças a Deus, hoje muita gente tem ar-condicionado, tem um ventiladorzinho, igual agora eu estou dando a aula aqui, tem um ventilador aqui do meu lado, me refrescando, ou você vai para um lugar bacana, mas adquirir esse hábito da leitura que aumenta o seu vocabulário. Sempre que estiver lendo qualquer texto, seja de jornal, de revista, ou ouviu na televisão e não sabe o significado, anote e procure a resposta no dicionário. É muito importante isso. Eu já analisei alguns textos e, por causa de uma palavra, se você não souber, às vezes, o significado de uma palavra, isso prejudica a interpretação do texto inteiro. Eu tive uma chefe, né, que ela falava, né, que de vez em quando ela me pedia para eu fazer alguma coisa e eu dava aquela demorada, assim, ficava pensando, e ela tinha uma frase que ela dizia, né, ela dizia, o pai da preguiça é o diabo, hein? Então, quando ela falava essa frase para mim, o pai da preguiça é o diabo, então eu saía correndo e ia fazer aquilo que ela me mandou fazer. Então, a gente tem essa tentação da preguiça, né? De não pesquisar aquela palavra. Então, é necessário que haja esse esforço, que jogue essa preguiça de fora, e qualquer palavra diferente que você escutar, tenha essa curiosidade. Muito importante a gente ser humilde e, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, de vez em quando alguém fala, não numa reunião, né? Se eu chegar no meio da reunião, levantar a mão, o que significa essa palavra aí?
Mas é comum, às vezes alguém está falando e a pessoa às vezes usa uma palavra que faz parte do universo dela e não do meu. E aí, eu não sei o significado daquela palavra. E hoje tem aí o Google, né? Você no seu celular, então pesquise, corra atrás do significado daquela palavra, porque pode ser que seja num concurso público, ou lendo o texto, ou numa conversa importante, alguém cite essa palavra e você saiba o significado até para poder utilizar, né? E aí vai uma dica aqui, né? Nunca use palavras que você não sabe o significado exato daquela palavra para você não cometer uma gafe, né? Às vezes tem gente que fala assim, essa palavra é diferente, é bonita, vou usar. Você tem que saber qual é o significado dela. Muito interessante, né? No estado do Pará, aqui no Brasil, a palavra chopp, por exemplo, significa o sacolé aqui no Rio de Janeiro. Aquele sacolé, né? Tipo um picolé, né? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Pará, é chopp. Então, dependendo do contexto, se você utilizar a palavra errada, pega mal. Ao analisar um texto, é muito relevante que seja percebido o contexto, a época, as características do autor e o tipo de texto. Então, a nossa fala, ela fica localizada num tempo, no espaço, não é? É aquilo que você está falando. Então, de repente, em alguns textos, é importante você pensar em que momento que aquele texto ali foi escrito. E qual era a cultura daquelas pessoas, qual era o pensamento daquelas pessoas. Então, por exemplo, agora está tendo um grande comentário, né, que tem uma música do Tim Maia, que ele fala, na música dele, né, só não pode dançar homem com homem e mulher com mulher. É isso que diz a música do Tim Maia. Mas aí hoje as pessoas estão querendo mudar a letra dele, devido a esse contexto social, essa questão da homossexualidade, da homofobia e tudo mais. Então, a palavra e o significado das palavras e entender o tempo que aquela palavra está sendo utilizada, isso também é muito importante. Dicas para uma boa interpretação. O mundo ideal, é muito importante a gente falar isso. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Correto? Você, teu chefe ou alguém te deu um texto para você ler e em 20 minutos você dá a resposta. Às vezes você não vai ter condição de ler 3 vezes. Mas o mundo ideal para uma boa interpretação é que você faça 3 leituras, no mínimo 3 leituras. A primeira leitura é uma leitura panorâmica, você, para dar uma olhada, esse texto fala sobre o quê? Fala sobre futebol, fala sobre educação, fala sobre religião. O que esse texto aborda? Então, o que esse texto aborda? Então, é uma leitura panorâmica. Que assunto é esse? É um artigo científico? É um texto literário? É um texto não literário? Correto? Esse texto está utilizando metáforas ou não? As palavras estão no sentido real delas? E aí? Então, a primeira leitura é uma leitura panorâmica. A segunda leitura é uma leitura seletiva, é que você marca os pontos mais importantes daquela leitura ali. Se na oportunidade você tiver, tem um marcador de texto e tal, ou se você está num concurso, você pega a caneta e sublinha, né, as palavras importantes. Então, aí você marca ali e destaca as palavras importantes. E aí, a terceira leitura, que é uma leitura interpretativa. Então, assim, quando você tem tempo, o ideal é você fazer assim, para que você possa obter realmente o conhecimento, o que aquele texto ali está falando, está transmitindo. É muito comum, às vezes, você ver 3 pessoas lerem o mesmo texto, só que cada um entendeu uma coisa. Eu me lembro que eu estava em um lugar e as pessoas tinham um nível cultural alto, mas e aí foi divulgado, né, uma mensagem e eu percebi que cada um entendeu uma coisa e eu falei assim, gente, o que é isso? A pessoa não falou nada disso. O contexto era que uma brasileira, ela viajou para o Canadá para agradecer, porque o Canadá enviou missionários, né, para o Brasil, para montar aqui uma instituição de ensino, né, cristã. E aí o que aconteceu? A pessoa lá do Canadá disse o seguinte: ninguém nunca voltou para agradecer. E aí, esta simples frase, ninguém nunca voltou para agradecer, eu ouvi 3 interpretações.
A pessoa nunca voltou porque nunca teve tempo para voltar, a pessoa nunca voltou porque era ingrata, entendeu? Eu nunca ouvi ninguém voltar, alguém comentar que voltou. E é interessante, a língua portuguesa, não somente é mais qualquer língua, né? Qualquer comunicação, ela pode acontecer interpretações, mas sempre quem escreveu a mensagem tinha um objetivo só, tinha uma mensagem só, mas às vezes as pessoas interpretam errado. Em caso de um concurso público, existe uma resposta certa, que a gente chama de um gabarito. Existe a resposta que é certa. Então, não pode ser, eu acho que é isso. Não, o texto está dizendo uma coisa só. Ou um documento, né, de uma empresa, a empresa está trazendo uma informação, e em regra, é uma informação só. Quando um texto ele passa uma ideia ambígua, né, ambiguidade, duas ideias, né, dois caminhos, aí tem um problema no texto. E aí nós também temos que tomar cuidado com isso. Eu não sei se você é assim, né, mas eu sou aquele cara meio loucão que sempre grava os áudios e escuta o que eu gravei, o que eu falei, né? Mas por que isso? Não é porque você é estranho, né? Por que você está escutando um texto que você acabou de falar? É para que eu mesmo possa interpretar e possa perceber se eu transmiti a mensagem que eu queria, tá bom? Carla, né, eu já comecei e eu estou gravando a aula, depois eu vou até disponibilizar também para vocês aí o vídeo inteiro. Estou falando sobre interpretação de textos. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Quando dentro de uma questão for posto um fragmento da leitura, volte ao texto principal e veja o contexto. Então, o que é isso? Quando, por exemplo, num concurso público, existe o texto inteiro, e aí eles pegam um fragmento daquele texto, marcam entre aspas e mandam você interpretar aquilo ali. Isso é uma pegadinha, porque às vezes você analisa somente aquele fragmento do texto e você tenta interpretá-lo, mas você não pode fazer isso. Todo fragmento de texto ele tem um contexto e você tem que voltar lá no texto principal, e é sempre importante ler 2 linhas antes e 2 linhas depois para que você possa entender bem. Então, cuidado com essa análise de fragmentos de um texto maior. Em um texto não se interpretam frases isoladas, e sim frases contextualizadas. Então, é muito importante ter essa visão do todo. A nossa sociedade cada vez mais fica resumindo as coisas. É muito interessante. Eu estou aqui na minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, minha filha é de 10 anos, ela tem 10 anos e já quer tudo resumido. Ela tem 10 anos e ela já quer, mas pai, qual é a resposta? Pai, o que eu escrevo aqui? E é muito engraçado, de vez em quando ela chega para mim com um exercício de geografia ou de história, e ela vem para querer fazer o exercício sem o livro. E eu falo, cadê o livro? Você precisa do livro, você precisa ler os textos, você precisa entender o todo. Não, mas a pergunta está aqui. Não, você tem que ler as partes anteriores. Para quê? Para que você tenha esse conhecimento amplo, esse conhecimento maior, e não um conhecimento resumido. Não é? Não invente na hora da interpretação. Se o autor diz que o personagem foi ao banheiro, a única informação que você tem é de que a pessoa fez uma coisa que todo ser humano normal faz. Ou seja, eu não digo que fulano teve uma forte dor de barriga e por isso foi ao banheiro. Então, graças a Deus, a nossa mente ela é muito criativa. Nós somos muito criativos e a nossa imaginação ela voa, né? É interessante que quando minha esposa ficou grávida do segundo filho, quando o médico falou o sexo do bebê, né, que era um menino, meu segundo filho é um menino, a minha esposa ficou pensando já, meu Deus, eu vou ter nora. E eu falei assim, gente, que viagem, que viagem. Eu estava pensando no berço, eu estava pensando no armário, eu estava pensando na roupa azul que ele ia usar, na roupa dele, e minha esposa já estava pensando na nora que ela vai ter no futuro. Então, a nossa mente é muito criativa. Porém, quando você está interpretando um texto, você tem que se limitar ao texto. Você tem que se limitar ao que está escrito ali na sua frente e não ficar pensando demais, imaginando coisas demais.
Semana passada mesmo, minha esposa estava analisando um texto e eu fiz uma pergunta para ela: aonde você viu isso no texto? E aí ela foi e falou: realmente não tem aqui isso que eu pensei. Então, se tratando de concurso público, você não pode cometer esse crime, correto? De imaginar coisas demais. Você tem que olhar para o texto. E também, seja no trabalho, não é? No seu trabalho, se você está lendo um texto ali, ainda que você conheça a vida do seu chefe, você conheça a vida do gerente, e às vezes vai uma conjectura, né? Não, é porque ele está passando por um problema, e às vezes a gente vai aumentando assim a imaginação, só que a gente tem que olhar para o texto, o que está escrito e o que aquele texto está dizendo. Uma coisa muito interessante, essa questão de textos, é que você tem que se colocar no lugar de quem está lendo. Existe uma frase que diz essa questão do conhecimento de mundo. Às vezes, né, por exemplo, o Alisson aí, o aluno, ele trabalha na área de informática. Então, muitas palavras na área de informática, você como um técnico de informática, você como um analista de informática, você sabe o significado daquela palavra. Mas para quem você está escrevendo o texto? Será que a pessoa, esta palavra faz parte do mundo dessa pessoa? Essa palavra, ela vai ter sentido para aquela pessoa? Então, isso é muito importante. Eu me lembro, quando eu era criança, eu achava que todo professor sabia todo o significado de todas as palavras do dicionário. Né? Então, eu escrevi um texto cheio de palavras de dicionário. E a professora pegou o meu texto e leu na frente da turma para todo mundo. Gente, eu não vou falar qual aluno que escreveu isso aqui não, né? Mas não se pode fazer isso. A professora cometeu bullying ali já comigo, né? Na minha época não tinha essa questão de bullying. Então, mas foi muito interessante, eu agradeço a Deus essa professora, porque eu aprendi, e hoje os meus textos, eles são textos simples e objetivos. Não fico nessa viagem de querer usar palavras difíceis, complicadas, não. A simplicidade, entendeu? Comunicação. Atenha-se somente ao que o texto diz, né? Deixe suas suposições dentro da sua mente. Então, cuidado com essa viajada, né? Não viaje. Então, estão comigo? Dá só um alô aí. Carla, Alisson, estão entendendo até aqui? Tudo ok? Estou aqui. Alisson, tudo bem, Alisson? Obrigado. Estou aqui, professor. Tudo bem? Tranquilo, Kátia? Então, Kátia respondeu. Luiz Cláudio. Oi. Só para eu me inteirar aqui. Hoje está falando sobre texto, é isso? Então, hoje eu vou falar sobre 3 assuntos. 4 assuntos quase, né? Se Deus quiser, se eu conseguir. Interpretação textual, conotação e denotação, fonética e ortografia. Tá bom? A gente vai seguir essa linha aí, se o tempo nos permitir. Tem que terminar antes de meia-noite. Vamos lá. Então, denotação e conotação. Primeira dica. Sempre que você tiver duas verdades, dois significados, sempre, se você gravar um, por eliminação, você vai saber o significado do outro. Não é? Por exemplo, antônimo e sinônimo. E aí tem muita gente que confunde. Gente, eu sempre confundo. É sinônimo que é o oposto, é o antônimo. Então, eu vou antônimo, que é o oposto. E sinônimo é aquela palavra similar. Então, são duas verdades, são dois conhecimentos. Fica com dificuldade de gravar os dois, então gravam só. Antônimo é o oposto. Se o antônimo é o oposto, então aquela palavra sinônimo, então é uma palavra parecida. A mesma questão. Denotação e conotação. Eu sempre esqueço o que é um e o que é outro. Então, grave um. Denotação. Aí o bizuzinho. Denotação, D de dicionário. Denotação significa o sentido do dicionário. Quando as palavras elas são usadas no sentido denotativo, é no sentido do dicionário, no sentido real da palavra. E o que é o... E aí está ali explicando, né? É aquele encontrado no dicionário chamado sentido verdadeiro ou real. Usado nos textos jornalísticos, nos trabalhos de faculdade, nos textos informativos, nos documentos oficiais e etc. Então, esse é o significado, sentido denotativo. Vamos ver aqui o que é o sentido conotativo. Aí, desculpa aí, a minha cachorra aqui está latindo um pouquinho, mas vamos lá. O que é o sentido conotativo? É o sentido figurado.
Aí o professor Cláudio sempre dá a dica de denotação, dicionário. Conotação, lembre de conto. Conto, sentido figurado. Então, só para memorizar, denotativo, sentido dicionário, sentido real. Conotação, conto, sentido figurado. O sentido conotativo é o sentido figurado das palavras, é a atribuição de um sentido figurado ou fantasiado, que, para sua compreensão, depende do contexto. Sendo assim, estabelece-se numa determinada construção frasal uma nova relação entre significante e significado. Usado normalmente nos textos literários, onde aparecem várias construções de base conotativa. Uma tentativa de extrapolar o espaço do texto e provocar reações diferenciadas em seus leitores. Vamos ver aqui um exemplo. Correto? Vamos ver aqui. Então, muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Esse texto é um texto de Cecília Meirelles, e aí só para a gente firmar aqui bem essa compreensão. Então, denotativo, sentido real, conotativo, sentido figurado. Por exemplo, quando a pessoa diz o seguinte, quando eu digo o seguinte assim, o vizinho aqui, ele é uma anta, né? Um exemplo. E o vizinho é uma anta, ele colocou o caminhão de areia na frente do portão dele de pedestre. Então, quando eu digo que meu vizinho é uma anta, eu não estou dizendo que meu vizinho ele é um animal no sentido real, de que ele é um animal verdadeiramente. Não, é um sentido figurado. Isso é um sentido que conotativo. Às vezes você tem um primo assim que é muito inteligente e você fala assim, meu primo é um computador. Né? Quando você fala que seu primo é um computador, você está elogiando seu primo, dizendo que ele tem uma memória muito boa. Mas não quer dizer que o seu primo ele é um computador de maneira literal. E agora, o que é um sentido denotativo, um sentido real? Quando você diz o seguinte, São Gonçalo é um município violento. Então, todas essas palavras, elas estão no sentido real do dicionário. São Gonçalo é um município e violento. Agora, quando diz o seguinte, esse exercício foi violento, não é? Esse exercício foi violento, digamos assim, um exercício de português que você está fazendo. Você está dando um sentido conotativo, um sentido que esse exercício ele foi muito difícil. Não tem como um exercício ele te bater, ele ser violento com você, ele ser agressivo com você. Não. É no sentido figurado desta palavra. Entenderam aí? Alisson, Kátia, Carla, sentido denotativo, sentido conotativo? Entendi sim. Alisson, ok? Ok. Então, tranquilo. Então, vamos já aqui analisar esse texto aí. Um texto de Cecília Meirelles. Diz o seguinte, muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Por água brava ou serena deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena sobre o comprimento do ar. Se alguém ouvir, temos pena, só cantamos para o mar. Nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar. Andamos entre água e vento, procurando o rei do mar. E aí, vai essa pergunta para vocês aqui, né? Já um mini exercício, né? Curta vida, longo mar. Neste verso, percebe-se a vida do ser humano como pequena diante do universo. Depois, outro pedaço. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Há um mistério em relação à duração da vida. Esta explicação destas duas frases é uma explicação do sentido denotativo ou é uma explicação do sentido conotativo? Para vocês aí responderem aí. Carla, Alisson, Kátia. Fala de novo, por favor, Gustavo. Então, a minha pergunta vou pegar um exemplo só, né? Esse número 1 aqui. Curta vida, longo mar. Neste verso, percebe-se a vida do ser humano como pequena diante do universo. Você acha que esta frase ela está no sentido conotativo, que é o sentido figurado, ou esta frase é um significado denotativo?
Curta vida, longo mar. Neste verso, percebe... Conotativo. Sentido conotativo. E você, Carla, concorda? Acho que é conotativo também. Kátia, concorda? Muito bem. Esses são meus alunos. Sentido conotativo. Muito bem. É o sentido o quê? Figurado. Esse texto, O Rei do Mar, ele fala que... Ele compara o mar como a vida e ele fala que nesse mar ele passa entre água e vento, né? Então, na vida, sobre momentos difíceis, momentos tranquilos, ele fala por água brava e água serena. E aí vamos avançar aqui. Uma outra questão. A palavra voz, no verso 11, representa no contexto conotativo do poema. Então, vamos ali para a linha 11. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Então, aqui, ó, essa palavra voz aqui. Essa palavra voz, ela é uma manifestação verbal, no sentido conotativo, no sentido figurado. É um direito de opinar, é uma emissão de som, é uma faculdade de falar. Qual vocês acham que é a resposta certa? Por água brava ou serena, deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena. Qual que vocês acham aí que é a resposta certa? Manifestação verbal, direito de opinar, emissão de som, faculdade de falar. Kátia falou que acha que é a B. B de bola. Carla e Alisson? Tempo. Peraí que eu vou pegar meu óculos, porque eu não tô conseguindo ler direito esse negócio aqui, não. Então, o que acontece? Se você perceber, manifestação verbal, emissão de som e faculdade de falar, isso parece que você está lendo o dicionário. E ler dicionário é o sentido denotativo, não o sentido conotativo. A única expressão, na número 2 aí, que expressa uma ideia conotativa é o direito de opinar. Então, o gabarito dessa questão aí é a letra B, né? A resposta correta é essa, direito de opinar. Então, por água brava ou serena, deixamos nosso cantar vendo a voz como é pequena, sobre o comprimento do ar. Essa questão da nossa opinião, né, diante do mundo, diante das pessoas, como a nossa opinião é tão pequena, né? Nós vivemos num mundo aí com 7 bilhões de habitantes, um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, e a nossa voz, a nossa opinião, às vezes é tão pequena diante de tantas pessoas. Lá, direito de opinar o gabarito. Então, aqui agora continuando, mais uma. Os versos muitas velas, muitos remos, e nem tormento nos poderia parar, interpretados conotativamente, significam o quê? Letra A. Os caminhos que percorremos na vida e os conflitos externos e internos por que passamos. Os próprios remos e velas de um barco, bem como as tempestades marítimas. Várias embarcações numa forte tormenta, a destruição de alguns barcos durante um temporal. Então, a Cecília Meirelles, aqui no texto, quando ela fala muitas velas, muitos remos, nem tormenta e nem tormento, é importante a gente pensar um pouquinho que essa questão de... O que é tormenta e o significado de tormenta? Tormenta é como se fosse uma tempestade, correto? A tormenta, ela é uma tempestade. E que tempestade acontece o quê? Em regra, uma tempestade é na natureza. É um fenômeno que acontece por fora. E o que é um tormento? Um tormento, em regra, às vezes a pessoa está com um tormento, uma preocupação na sua mente, na sua cabeça, são coisas internas. Então, nesse texto, você percebe essa ideia de tormenta, uma coisa externa, e tormento, uma coisa interna. E qual é o gabarito aqui, né, que supre essa ideia? Os caminhos que percorremos na vida e os conflitos externos e internos porque passamos. Então, você veja essa importância do significado das palavras, que tormenta é uma tempestade e tormento é algo interno. Tranquilo aí? Alguma pergunta? Não?
Vamos seguir. Procurando o rei do mar. Significa no texto a procura de um navegador aventureiro, ser poderoso, ser folclórico, acontecimento imprevisto. Então, isso está lá na última parte, que diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Está bem aqui nessa parte do texto. Que diz o seguinte, ó, nem tormenta, nem tormento nos poderia parar, muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, andamos entre água e vento, procurando o rei do mar. Se o mar é a vida, e se nós passamos pela vida entre tormentas e tormentos, né, entre sofrimentos externos e complexos internos, e a gente procura esse rei do mar, no texto de Cecília Meirelles, quem é essa figura do rei do mar? É o navegador aventureiro? É um ser poderoso? Um ser folclórico? Um acontecimento imprevisto? E aí, o que vocês acham? Tempo. 1, 2, 3. É um ser poderoso, não é, gente? É a ideia de Deus, não é? Então, essa ideia de que se você está na vida passando por momentos difíceis e tal, existe sempre essa expectativa do homem, essa busca, não é, pelo seu Criador. E é isso que a Cecília Meirelles ela coloca ali no texto, né? Andamos entre água e vento procurando o ser poderoso, né? Procurando a ideia, né, de Deus. Já estou acabando aqui essa parte de interpretação textual. Assinar a alternativa em que não há conotação. E aí vai uma dica, né, para os concurseiros. A interpretação, gente, da pergunta é muito importante. E aí sempre a dica, leia a pergunta 2 ou 3 vezes para você entender realmente o que a pergunta quer, o que quem fez aquela prova, e aqui está dizendo, em que não há conotação. Então, lembrando, né, denotação sentido real, conotação sentido figurado. Se a aula cair aí, né, vou colocar o link lá novamente para a gente voltar. Então, gente, qual é a opção aí que não há sentido figurado, que todas as palavras são empregadas no sentido real? Eu marcaria a letra A. Carla marcaria a letra A. Alisson, Kátia. Tô aqui. Então, mas qual que você marcaria aí, ó? Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Faço no tempo soar minha sílaba. Ele quer que não há conotação. Ou seja, então 3 frases têm conotação e uma não tem. Então, as indústrias despejam a morte nos rios, cuidava com esmero de seus cristais postos impecavelmente na cristaleira da... e é justamente essa que é o gabarito, né? Se não me engano, foi a Carla